Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um módulo de matemática. Neste módulo nós faremos o estudo de probabilidade. Eu peço que você assista esse vídeo até o final. Ele contém as orientações de como o módulo deve ser estudado, ok? Então vamos lá. Então, como eu já disse, já adiantei, o tema deste módulo é probabilidade, e aí é uma sugestão para que você tenha o máximo de aproveitamento do módulo e consiga compreender de maneira efetiva os conteúdos que são apresentados. Eu peço que você siga, essas orientações passo a passo para concluir o módulo. Então, eu peço que você assista essa aula de orientação até o final e depois assista a aula 1. Nessa aula 1 eu falo sobre os conceitos introdutórios da probabilidade, é uma aula muito importante, né? Nessa aula a gente vai falar do que é um evento, do que é um espaço amostral, e para que você entenda os demais conceitos e as demais aulas, é necessário que você tenha entendido muito bem a diferença entre esses termos que são apresentados, essas definições que são apresentadas na aula 1. Depois de assistir a aula 1, eu peço que você leia, a página 252, 53 e 54 do livro didático, é onde estão também as informações sobre os conteúdos que foram trabalhados na aula 1, certo? Depois de assistir a aula 1 não tem exercícios, é uma aula de conceitos introdutórios. Você vai assistir a aula 2. Na aula 2 eu falo sobre a probabilidade de um evento, e aí você assistindo atentamente essa aula 2, você pode fazer a leitura desse conteúdo nessas páginas do livro didático. No final da aula 2, eu faço a sugestão da resolução de algumas questões do livro didático no seu caderno. Por que eu estou falando sugestões? Essas questões, elas não vão ser cobradas e não fazem parte da avaliação deste módulo. Mas, eu estou deixando essas questões e estou deixando também no canal do YouTube, lá no Classroom, a correção dessas questões, porque eu acho importante que vocês treinem, os conteúdos que foram trabalhados no decorrer da aula. Ver o professor resolvendo uma questão e entender a resolução feita pelo professor é uma coisa. Pegar no lápis, ir lá, tentar ler a questão, tirar os dados e fazer a sua resolução é outro passo. Então eu peço para vocês, insisto mais uma vez, que apesar de não fazer parte do processo avaliativo do módulo, certo? Vocês resolvam com comprometimento essas questões, tá certo? Tendo em vista que o nosso principal objetivo não é a nota, O nosso principal objetivo é a aprendizagem, tá certo? Então, no final da aula 2 eu deixo algumas questões e eu peço que vocês tentem. Caso tenha sentido alguma dificuldade ou tenha ficado com dúvida em alguma questão, você pode conferir a resolução passo a passo comentada lá nos vídeos do YouTube ou também no Classroom, tá bom? A aula 3 eu vou falar sobre probabilidade da união de dois eventos, e aí você vai seguir a mesma sequência. Depois que você assistiu a aula, você pode fazer a leitura do conteúdo no livro didático, certo? E no final da aula eu faço a sugestão, da resolução de 3 questões, eu acho, do livro didático. Vocês também tentem fazer no seu caderno, e aí façam a correção assistindo a resolução comentada. Na aula 4, nós vamos falar sobre probabilidade condicional, e aí eu faço a mesma sugestão. Você faça a leitura depois e resolva as questões que são propostas no final da aula 4 no seu caderno e assista depois a correção. E por fim, a nossa última aula, que é a aula 5, certo? A gente vai falar da probabilidade de eventos independentes e você vai fazer a mesma coisa. Terminou de assistir a aula, faça a leitura do livro didático, são poucas páginas. Tente resolver as questões no seu caderno e se sentir alguma dificuldade, você pode assistir a resolução comentada no canal do YouTube. Durante as aulas do Meet da semana, eu também vou fazer a resolução dessas questões, que eu estou propondo, principalmente mostrando para vocês como é que eu posso identificar na resolução da questão qual dos tipos de probabilidade que eu vou usar para resolver, tá certo? Bom, tô deixando como material extra, tá certo? A resolução de algumas questões de probabilidade no Enem, tá certo? É um videozinho que tá chamado de probabilidade no Enem. Eu resolvo as questões, eu não tô deixando para vocês resolverem nenhuma, é para vocês verem qual é a transição, desse conteúdo para o Enem. Como é que vai vir no enunciado, como é que eu posso aplicar as técnicas que você tem mostrado, tá certo? Então assistam com muita atenção, é importante. Volto a chamar a atenção de vocês para esse ponto, tá certo? Não, vou repetir, não é necessário postar a resolução dos exercícios
que são propostos no decorrer das 5 aulas na plataforma Classroom. Então, no final de cada aula, com exceção da aula 1, eu faço assim: agora resolva em seu caderno os exercícios e digo as questões. Essas questões são para treino, para você aprender a como aplicar o que foi explicado na aula, mas não faz parte da avaliação desse módulo. Não é para postar no Classroom, tá certo? É para você treinar, é para você, tá certo? E por isso que eu já deixei também o vídeo de correção. Volto a chamar a atenção. Apesar de não ser obrigatório, a resolução do exercício é parte fundamental do processo de aprendizagem. Esse é o nosso objetivo, né? É o processo de aprendizagem. Então, eu preciso que você tente fazer essas questões no seu caderno, ok? Bom, agora como é que vai ser a avaliação do módulo, Vanessa? Como é que vai ter a nota nesse módulo? Né? Depois que você assistiu todas as videoaulas e resolveu todos os exercícios que são propostos, tirou suas dúvidas na aula ao vivo ou no Meet, aí tem uma avaliação, tá? Com o nome Avaliação Bimestral de Aprendizagem, que está proposta no Classroom para você resolver. Essa avaliação, ela contempla os conteúdos de probabilidade, que são esse módulo, e também algumas questões de análise combinatória que foram no módulo anterior. Se você sentir alguma dificuldade, você pode voltar lá no módulo de análise combinatória e rever alguma das nossas aulas, tá certo? Então, a nota desse módulo será feita pela nota da avaliação bimestral, que vai ter conteúdos de probabilidade e conteúdos de análise combinatória. A minha sugestão, caso você precise revisar também alguma coisa e não queira assistir os vídeos de análise combinatória, use aquele mapinha mental que foi sugerido na aula no módulo passado, e o mapa mental também de probabilidade está sendo sugerido nesse módulo, que eles vão ajudar você na resolução dessa avaliação, tá certo? Então, agora é a hora de iniciar o nosso estudo. Eu peço que você aproveite ao máximo as videoaulas, elas são feitas com muito carinho para vocês, né? Assistam até o final, pausem, tirem as dúvidas na aula no Meet, e eu tô aqui para te auxiliar nessa caminhada. Mas o objetivo principal e o que você tem que colocar em mente, que precisa correr atrás, é da sua aprendizagem, tá certo? E eu tô aqui para ajudar nessa caminhada. Então, qualquer dúvida eu estou à disposição e eu espero você para a gente iniciar nosso estudo na aula número 1. Um abraço.